Selic definida, e agora? Seu dinheiro trabalha por você ou contra você? Mais um aumento na Selic, o Banco Central decidiu subir os juros e isso muda tudo para quem investe. O recado foi claro, a inflação ainda é uma ameaça e a resposta vai ser dura. Hoje você vai entender o que está por trás dessa decisão e como proteger seus investimentos a partir de agora. Fala Futuro Rico Mortal, tudo bem com você? Antes da gente começar o conteúdo desse vídeo, eu já quero que você deixe o seu like aqui pela velocidade que a gente soltou esse conteúdo. Eu e minha equipe tivemos que correr aqui para produzir esse vídeo e entregar o melhor conteúdo para você. Tudo isso porque teve uma mudança agora no Copom e eu quero mostrar um pouquinho mais para vocês sobre o panorama completo do que está acontecendo na Selic ao longo de 2025. Principalmente para investidores iniciantes, eu sei que é cada vez mais difícil entender o que está acontecendo com o seu dinheiro. Atualmente, a renda fixa até está rendendo bem, mas será que por muito tempo? A inflação parece sob controle, mas os juros continuam altos. O governo está dizendo que está tudo bem, mas o mercado segue estressado. E o Banco Central parece que muda de tom a cada reunião. É para manter, é para subir ou desacelerar? E sempre com um custo, a travada geral da economia e a insegurança de quem investe. Juntamente com isso, temos o governo tributando geral, como nós já mostramos nesse último vídeo aqui. A verdade é que tem muita gente olhando para a Selic como se fosse só mais um número, mas o que está em jogo aqui é o ritmo da sua vida financeira. E se você não entende esse contexto, acaba tomando decisões erradas no impulso. Por isso, antes de mostrar o que fazer com seu dinheiro e com seus investimentos, vamos entender como nós chegamos até aqui. Na primeira reunião do ano, em janeiro, o Copom subiu a Selic para 13,25%, continuando o ciclo de aperto com força. A inflação seguia acima da meta, o câmbio instável e as incertezas fiscais já rondavam Brasília. Mesmo sem usar palavras explícitas, o Banco Central deixou muito claro, era a continuidade de uma trajetória de alta ainda firme. E nos meses seguintes, essa expectativa se confirmou. Em março, a inflação não cedeu e o Copom reagiu, subindo a taxa mais um ponto percentual para 14,25%. O comunicado até então manteve o tom clássico: mercado de trabalho aquecido, demanda interna resistente e uma inflação que teimava em ficar acima da meta. E por mais que o governo tentasse forçar o Banco Central a abaixar essa taxa de juros, a verdade é que com déficit fiscal e sem uma queda nos gastos públicos, isso seria impossível. O Banco Central estava disposto a sacrificar o crescimento se isso significasse retomar o controle de preços. Até que veio maio. A alta continuou, porém num ritmo reduzido. O Copom elevou a Selic para 14,75%, que foi o maior patamar desde 2006. E o voto foi unânime, mas os economistas começaram a se dividir. Estaria o Banco Central exagerando agora? Ou ainda faltava mais remédio para a inflação? A verdade é que nesse ponto nós já entendemos que a taxa de juros já estava nas suas máximas ou bem próximo dela. Com a Selic agora já em 14,75% ao ano, o debate não era só sobre manter ou subir, e sim sobre o que essa decisão sinalizaria para o segundo semestre. Segundo o Boletim Focus, publicado no início dessa semana, a maioria dos analistas já esperava uma manutenção dessa taxa nessa reunião de junho. Mas ainda havia apostas em uma nova alta de 0,25%, enquanto uma pequena parcela ainda falava em corte técnico, que era muito difícil. O G1 chegou a chamar essa de a reunião mais incerta do ano. O pano de fundo era e continua sendo tudo menos tranquilo. A inflação segue acima da meta, apesar de ter dado uma acalmada. O dólar responde a cada ruído vindo de Brasília. Porém, nas últimas semanas, com essa taxa de juros muito mais elevada aqui no nosso país, o dólar já tinha se controlado, chegando abaixo de 5,50. Mas o maior problema, na minha opinião, é a situação fiscal do país, que continua preocupante. Depois de tentar várias mudanças no IOF sobre remessas internacionais e investimentos no exterior, o governo sofreu forte reação do mercado e recuou. Mas a compensação veio agora em junho. A equipe econômica apresentou a MP 1303, propondo o fim da isenção do imposto de renda para LCI, LCA, CRIS, CRAS e debêntures incentivadas e mais várias outras medidas. Por exemplo, a criação de uma alíquota fixa de 17,5% para aplicações de renda fixa, ações e vários outros investimentos e ainda restrições à isenção dos fundos imobiliários, que até então eram a principal fonte de renda passiva isenta de muitos investidores. Como eu disse, já expliquei melhor nesse vídeo aqui, mas tudo isso ainda será votado no Congresso. O principal é a gente entender que o recado já foi dado. O investidor virou alvo e a estabilidade tributária, que já era frágil, está desaparecendo. Assista ao vídeo sobre a MP depois desse e, claro, vamos continuar acompanhando de perto a tramitação da MP 1303. Tudo que acontecer, você vai entender por aqui com clareza e estratégia. Por isso, é importante que você se inscreva aqui no canal para ficar por dentro de todas essas notícias que afetam o investidor brasileiro. Agora, eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Banco Central está acertando o tom ou já passou da hora de mudar a abordagem e pensar em crescimento? Me conta aqui nos comentários como você está lidando com esse cenário de alta taxa de juros e essa insegurança fiscal. Agora que você já entendeu o que aconteceu até aqui, a pergunta é: o que essa nova decisão do Copom realmente revela
revela sobre o momento que nós estamos vivendo, o que está por trás da escolha do Banco Central e o que isso diz sobre os próximos meses. Porque no fim das contas, a taxa de juros é só a ponta do iceberg. O que vem por baixo é o que realmente afeta a sua vida e seus investimentos. Com essa decisão do Copom de manutenção da taxa de juros, o mais importante não é só saber que a taxa continuou como estava, é entender o que está por trás dessa decisão. Porque o Banco Central não age só com base no presente, ele age com base no que está no horizonte e hoje o horizonte está carregado. O Copom decidiu subir a taxa mais um pouquinho, mas mais importante do que saber se a taxa subiu, caiu ou se manteve estável é entender o que vem pela frente. Como a inflação segue resistente e o rombo nas contas públicas não para de crescer, o governo está tentando tapar buraco de todo jeito, propondo taxar quase tudo o que antes era incentivado. E o pior de tudo, na minha opinião, ele está fazendo isso com pressa, sem debate, sem nenhuma transparência. Parece que está tentando enfiar tudo por goela abaixo do investidor brasileiro. É claro que o motivo é tentar fechar o rombo nas contas públicas. O problema é que o caminho encontrado é sempre o mesmo: colocar o investidor no centro da fatura enquanto os gastos públicos seguem intocados. Nenhuma reforma estrutural, nenhuma revisão séria de privilégios, nenhum corte relevante, é só mais imposto, só mais tributo, só mais pressa. Como bem apontou Alfredo Kotait, o Brasil vive em crescimento fictício, sustentado por déficits elevados. O que o país precisa é cortar gastos públicos e não apenas aumentar impostos. Eu concordo 100% com isso que ele disse. Além disso, o próprio orçamento de 2025 já prevê um rombo de 31 bilhões de reais, mesmo com bloqueios e cortes pontuais. Esse é um ambiente que o Banco Central precisa tomar decisões, um ambiente instável, imprevisível, que não oferece margem para erro. Por isso, com esse resultado que nós vimos hoje, o recado continua o mesmo. O Banco Central quer manter o controle e para isso vai fazer o que for necessário. Ao menos para nos tranquilizar um pouco mais, me parece que essa alta na taxa de juros está chegando ao fim. A tendência agora é que essa taxa de juros se mantenha um pouco estável até a inflação ficar mais controlada e depois volte a cair. Ao menos é o que a gente espera, porque um país que fica com a taxa de juros elevada por muito tempo acaba sofrendo muito economicamente. Os financiamentos e empréstimos ficam mais caros, as pessoas ficam com medo de investir e empreender. Algumas empresas que exigem alto capital empregado não conseguem funcionar e acabam tendo que demitir em massa. Ou seja, muitas empresas param de crescer e algumas outras começam a quebrar. Isso não é legal para a população, que acaba por perder seus empregos. É por isso que uma taxa de juros saudável é essencial para a nossa economia se recuperar. Mas apesar de tudo isso, eu sigo confiante com o nosso país. Agora, o que isso significa para você? Primeira coisa é que não dá para tomar decisões olhando só para a Selic. Os juros altos por si só não garantem rendimento, ainda mais agora se começar a cair essa taxa de juros. Investir hoje exige leitura do cenário, adaptação e visão de médio e longo prazo. Quem fica esperando o momento ideal vai estar sempre correndo atrás enquanto os outros já estão posicionados. A pergunta que fica hoje é muito clara: você está preparado para essa nova fase do jogo? Porque enquanto o governo muda as regras, o meu dinheiro e o seu continua sendo o único que paga a nossa conta, e não quem errou a gestão dos recursos públicos. Eu também fico indignado como você com essa gastação desenfreada do governo. Mas como a gente não tem controle total sobre isso, nos resta nos preocuparmos com a nossa vida, com o nosso trabalho, com os nossos investimentos. E o que fazer agora com seus investimentos? Eu sei que essa pergunta sempre é a mais clássica quando a gente fala de taxa de juros, mas é importante a gente entender que a diversificação continua sendo o melhor caminho. Eu já vou te explicar por quê. A renda fixa, apesar de parecer mais atrativa nesse momento atual, já está em tendência de baixa devido à expectativa de juros futura ter caído. É por isso que já está um pouco mais difícil de encontrar taxas pré-fixadas mais elevadas e até mesmo o IPCA+ já deu uma reduzida. Mas à medida também que a gente entende sobre a marcação a mercado, a gente percebe que esse momento de queda na taxa de juros é um excelente momento para você comprar esses títulos que ainda têm taxas mais elevadas, até mesmo se você estiver pensando em prazos um pouco menores, de 3 a 5 anos. Pode ser então que nós estamos vivendo uma das últimas janelas para você comprar pré-fixados e IPCA+ com altas taxas de juros. Então dá para aproveitar ainda essa oportunidade. Da mesma forma, se você deixa todo o seu dinheiro somente em postos fixados, CDBs, LCIs e LCAs, é bem provável que a sua rentabilidade comece a cair daqui a alguns meses. Agora, da mesma forma que a gente enxerga essas oportunidades na renda fixa, é importante dizer que nós ainda vivemos uma pequena janela de ações com preço mais baixo e fundos imobiliários também abaixo do seu valor patrimonial. Tanto as ações quanto os imóveis estavam mais baratos alguns meses atrás, porque o mercado já antecipa as coisas. O Ibovespa ainda está com preço sobre lucro de cerca de 9 vezes, que é bem abaixo da média. Assim como os fundos imobiliários estão na média 20% abaixo do seu valor patrimonial. Ou seja, não é o momento mais barato da bolsa como estava no ano passado, mas ainda assim é uma baita oportunidade e eu realmente acredito
acredito que quem se posicionar agora vai ganhar muito dinheiro. E é claro que com dólar abaixo de 5,50 é uma baita oportunidade também para você se posicionar em ativos estrangeiros, seja através de ETFs aqui no Brasil ou mesmo enviando seu dinheiro lá para fora e investindo nos ativos que você mais gosta. Montando uma carteira bem diversificada assim como nós defendemos aqui na Simple Invest, você consegue aproveitar o melhor de cada uma das classes de ativos e manter um baixo risco na sua carteira de investimentos. Eu entendo que se você é um investidor iniciante, construir essa alocação ideal pode ser difícil para você. Uma carteira de investimentos precisa ser montada de acordo com seu perfil e seus objetivos, e nenhuma pessoa deve ter uma carteira igual à outra. Para te ajudar com isso, aqui na Simple Invest nós oferecemos reuniões gratuitas com especialistas de minha confiança que podem analisar sua carteira de investimentos, analisar seu perfil e seus objetivos e te dar orientações a respeito do seu patrimônio. Essa reunião é gratuita e se você quiser falar com um especialista do meu time, é só preencher o QR Code que está aqui na tela ou clicar no link que está aqui na descrição. Se você não consegue fazer uma boa leitura do cenário econômico, apesar de eu tentar simplificar ao máximo aqui para você, ter ao seu lado um especialista que não recebe comissões, não trabalha para corretora, não trabalha para o banco e não tem nenhum conflito de interesse, pode ser um grande trunfo. Na hora de escolher esses investimentos, a pergunta nunca é onde está rendendo mais. A pergunta certa a se fazer é se esse investimento faz sentido para você no momento em que você está, com o patrimônio que você tem e com os objetivos que você traçou. E essa resposta exige uma visão que vá além do impulso. Exige cenário, projeção e equilíbrio. Exige saber, por exemplo, quanto mantém em liquidez, quanto colocar em proteção cambial, quanto alocar em renda variável com geração de valor. Isso é planejamento, isso é estratégia e isso é o que a Simple Invest entrega para você. Com o cenário econômico mudando a todo momento, é preciso investir com inteligência para que ele não te pegue de surpresa. Agora que você chegou até aqui no final desse vídeo, talvez ainda esteja se perguntando: tá bom, Rufino, mas o que eu faço com tudo isso? E a resposta para mim é clara: você tem que sair do modo reativo. Não dá para viver à mercê de cada medida provisória, cada decisão do Copom, de cada mudança de imposto que aparece sem aviso. Você não controla o cenário externo, mas controla como você responde a ele. E isso começa com uma mudança de postura e mudança na sua carteira de investimentos. Se esse vídeo te ajudou a te tranquilizar e a tomar uma decisão, curta aqui e compartilhe com um amigo que pode estar precisando dessas informações também. Espero que você já esteja inscrito aqui no canal para acompanhar todas as notícias do mercado financeiro e aprender um pouco mais sobre investimentos. E mais uma vez, espero que você tenha gostado. Tamo junto e até a próxima.